Super amigo aí do Legale, advogado, advogada. Aqui é o professor Custódio Nogueira e nós vamos discutir nesse encontro hoje a questão que envolve aí a responsabilidade do sócio, não é? Então é mais uma forma aí de nós estarmos enxergando até onde conseguimos então buscar o patrimônio de algum sócio que está aí saindo da sociedade, né? Eventualmente é uma alteração societária maldosa, né? Escondendo o sócio que tem patrimônio, procurando então blindar a responsabilidade desse sócio, protegendo esse sócio então de estar sofrendo execução. Muito parecido com a alteração da reforma trabalhista que nós vamos estudar hoje e seus efeitos no contrato de trabalho, já tinha à disposição lá no Código Civil, né, que tratava do 1008 lá, a questão do sócio retirante e sua responsabilização limitada no tempo em 2 anos. Ainda antes da reforma trabalhista, nós tínhamos na Justiça do Trabalho uma divisão aí na jurisprudência, mas uma maior parte da jurisprudência entendendo que esse negócio de 2 anos não servia para limitar a responsabilidade do sócio, não, porque o direito trabalhista ele é indisponível, e aí tinha que pagar. E esse sócio que se sentiu prejudicado, ele que discutisse com outro sócio lá, que o motivo dele ter sofrido a penhora, de ter sido prejudicado. Então, era assim. E aí? Aí veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, e incluiu o artigo 10A da CLT, que é o tema do nosso encontro, que é a responsabilidade do sócio retirante. É o sócio que está se retirando, o sócio que está indo embora. Como é que está a responsabilidade desse sócio? Não é? É muito em função do quê? Da segurança em que busca o legislador passar para as pessoas, regra geral, para que elas então ingressem em composições aí de quadros societários de empresas, no sentido de estar concedendo uma certa garantia aqui das lides trabalhistas para que o sócio então que resolva se retirar dessa sociedade empresária, para que ele, sócio, tenha uma certa tranquilidade de que não vai responder por um passivo trabalhista monstro, não é? Limitando então a responsabilidade desse sócio que está se retirando por 2 anos. E nesse período de 2 anos ele vai responder sim, porém de forma subsidiária, respondendo então diretamente o sócio que ficou no lugar do sócio retirante. Subsidiariamente o sócio vai responder, esse retirante vai responder, mas de forma subsidiária. E existe a forma de responder solidariamente o sócio retirante, desde que tenha fraude nessa alteração societária. Portanto, o tema de hoje desse encontro é a responsabilidade do sócio retirante, que pode ser subsidiária, como também pode ser solidária. Vai depender, então, do contexto relacionado à existência ou não de fraude nessa alteração societária, para nós vermos, então, a responsabilidade solidária. Mas primeiro nós vamos estudar a responsabilidade subsidiária, porque ela envolve o caráter tempo, e eu preciso enxergar direitinho onde está esse tempo. O tempo é de 2 anos, mas conta do quê? Né? Da averbação na junta comercial, por conta dessa alteração do contrato de trabalho, não é? Alteração do contrato empresarial, não de trabalho, né? Da alteração do contrato social da empresa, de que sai um sócio e entra outro. Aí sim nós teremos essa alteração societária e o início do cômputo do prazo para que o sócio retirante ainda responda, desde que os sócios levem essa alteração contratual e a averbe na junta comercial, para com isso dar publicidade aos atos. Se não for levado ao conhecimento da junta comercial, à averbação na junta comercial da alteração desse contrato social, aí então nada vale essa alteração para terceiros, vale apenas então somente para os sócios, não alcançando, portanto, os empregados. Daí a importância de se levar a alteração do quadro societário lá na junta comercial, e é isso
que o advogado do empregado tem que saber perquirir, saber investigar. Advogar não é só meio que tomar nota do que o empregado está falando na entrevista, distribuir a inicial e pensar num valor de acordo. Isso não é advocacia trabalhista. Isso daí tem muita gente que leva desse jeito, mas isso aí não é ser profissional. Então, o que é advocacia? É advocacia trabalhista investigativa. Pesquisar na junta comercial se teve alteração societária, e assim você ter acesso à informação, fazer pesquisa jurisprudencial, enfim, se coçar. O advogado tem que procurar a informação. Não adianta, mas o empregado não me falou na entrevista. Ô, meu amigo, você acha que o empregado vai ter esse conhecimento todo? Até porque se o advogado, ou se o empregado tivesse conhecimento todo, ele vai direto na Justiça do Trabalho reclamar, não precisa de advogado. Para que ele vai te dar 30% dos honorários? Não é? Então, nós temos que trabalhar, né? Que tal? Aí eu preparei esse quadro aqui para você, para a gente ir podendo andar aqui nesse quadro, depois nós vamos para o material, como eu gosto de trazer sempre tudo mastigadinho. Mas primeiro vamos aqui entender o Instituto. Então, olha só. Imagina aqui uma sociedade X, dentro do contexto da responsabilidade subsidiária do sócio. Muito bem. Aí, dentro da sociedade X, na responsabilidade subsidiária, eu tenho esse quadro societário aqui. Esse quadro societário tem quem? Sócio A, e tem o sócio B. Ok. Vamos dizer que o sócio B é o sócio retirante. Por quê? Porque no lugar do B está entrando o sócio C. O sócio C vai entrar no lugar aqui do sócio B. E aí nós vamos estudar, então, a responsabilidade do sócio B. E essa sociedade vai continuar funcionando. Sociedade X com o quadro societário A e C. Vamos, então, estudar a responsabilidade subsidiária do sócio B, para saber como é que fica a responsabilidade dele, sócio retirante, dentro do contexto trabalhista e do passivo trabalhista. Fica assim. Então, sócio B retirante. Vamos supor que ele se decidiu retirar, conversou lá com o sócio, aquela coisa toda, vendeu a parte dele lá para o sócio C no dia 1/11/2020. E aí? Aí averbou na junta. Está vendo lá a observação? Ó. Se não averbar, aí dá nos efeitos que eu já expliquei aqui anteriormente. Tudo bem, ele averbou na junta no dia 1º de novembro de 2020. Portanto, até 1º de novembro de 2022, esse sócio B vai continuar respondendo de forma subsidiária nas reclamações trabalhistas que forem sendo apresentadas, após a averbação da saída dele. Então, nós temos um divisor de águas aqui, bem interessante. Então, vamos colocar aqui, ó, RTs, reclamações, distribuídas, não é? RTs, distribuídas até 1/11/2020, até 1/11/2020 não vai dar, né? Porque 1/11/2020 foi a averbação. Então, é até o dia 31, né? Porque outubro tem 31. Então, até o dia 31/10/2020, esse sócio B vai responder integralmente. Então, até 31/10/2020, B, que é o sócio B, responde de forma integral. Por quê? Porque ele ainda era sócio. Então, distribuiu reclamação dentro dos empregados da sociedade X, dentro desse quadro societário, dentro dessa realidade de alteração societária. As reclamações distribuídas até o dia 31/10/2020, o sócio B vai responder integralmente por essas reclamações. Por quê? Porque o sócio B averbou a saída dele no dia seguinte, 1/11/2020. Muito bem. E agora as RTs distribuídas a partir de 1/11/2020. Aí vai entrar naquela situação, não é? Que situação? Que estas daqui, as reclamações trabalhistas distribuídas a partir de 1/11/2020 até o dia
do 11 do 2022, nestes casos, o sócio B vai responder de que forma? Esse do a partir aqui, ó, estes daqui, que são as reclamações distribuídas a partir de 1 do 11 do 2020. Aí vai cair nesse caso aqui, que é a limitação da responsabilidade do sócio. Aí, então, a responsabilidade dele está limitada no tempo. Até 1 do 11 do 2022, esse sócio B vai responder de forma subsidiária. Por quê? Porque aí as reclamações foram distribuídas a partir do dia que ele já deu entrada na junta da saída dele, averbando a saída dele, sócio B. E então nós temos um divisor de águas. Reclamações trabalhistas distribuídas até um dia antes da averbação da saída do sócio retirante, esse sócio retirante vai responder aquelas reclamações de forma integral. A partir do dia que esse sócio retirante dispôs da vontade dele, ele saiu do quadro societário e entrou alguém no lugar dele e levou isso a registro, essa alteração societária a registro na junta comercial, aí a partir desse momento, reclamações que foram trabalhistas que foram distribuídas a partir da averbação, esse sócio ainda responderá, só que agora não mais de forma integral, como até o dia anterior à averbação, e sim só de forma subsidiária, responde primeiro a empresa e ele vai responder de forma subsidiária. E ainda será limitado no tempo, por 2 anos. A partir que deu os 2 anos, aí ele não responde mais. Portanto, reclamação trabalhista distribuída a partir do dia 2 do 11 do 2022, esse sócio já não pega mais. Por quê? Porque aí teria passado os 2 anos da averbação da saída dele lá na junta comercial. E aí esse sócio não responde mais, dentro do contexto da responsabilidade subsidiária. Porém, caso tenha fraude na alteração societária, aí esse sócio B responde em todo o período, aí ele vai responder, não é? Porque houve fraude nessa alteração societária. Aí você fala assim, poxa, mas como que eu vou provar que houve fraude? Por exemplo, aquela questão em que a empresa quer fazer essa alteração porque quer blindar o sócio B, porque ele tem patrimônio. E muitas vezes esse sócio B é o cara que dá andamento naquela empresa. Ele que sabe, ele que tem a expertise. E aí mesmo após a saída dele, ele continua lá, o sócio B, de fato lá dentro, dando ordens, dando orientação, não necessariamente todo dia, mas ele vai lá, presta consultoria, ele está lá sempre acompanhando a empresa. Então, ele continua como sócio de fato. E aí, se você conseguir provar isso em juízo, você pega ele para ser responsabilizado, porque houve, então, uma fraude na alteração societária. Mas por quê? Meu amigo, se ele é sócio retirante, né? Se ele é o sócio retirante, o que ele tem que fazer depois que ele averbou a saída dele na junta? Ele tem que se retirar. Ele não é sócio retirante? Então, não existe sócio estagiário que vai lá de vez em quando para ver como é que está o negócio. Então, é isso que você tem que comprovar. Veja também que não é tão difícil assim, né? Basta você ter conhecimento do instituto e entrevistar, bem entrevistado o seu cliente, porque, eventualmente, o seu cliente pode te dar essa informação. Nem sempre as reclamações trabalhistas é um empregado muito lá na ponta de linha lá da produção, que não conhece nada da administração. Eventualmente, alguém que tem um conhecimento ali vai saber explicar. E se você não tiver isso, porque o seu cliente não tem a menor ideia do que se passa lá na administração, aí, meu amigo, você se desdobra em pesquisa jurisprudencial para ver se esse empregador já sofreu alguma condenação nesse sentido, postulando então ali, fazendo a sua pesquisa jurisprudencial, para saber se esse empregador já foi ou não condenado com relação a esse sócio, se esse sócio chegou a ser responsabilizado ou não. Aqui em São Paulo é mais fácil a gente ter acesso às informações das empresas no site da Junta Comercial, porque tem lá um cadastro que você tem acesso às alterações societárias, então permite ao advogado fazer uma pesquisa bacana ali sem gastar nada, tendo acesso às informações da Junta Comercial. Então no seu TRT você precisa pesquisar, saber como é que funciona o acesso à Junta Comercial aí do seu estado.
E, sem dúvida nenhuma, se tiver que pagar, paciência, né? Tem que investir também. E você coloca tudo isso no seu contrato de honorários e quando sair lá você desconta do seu cliente, pronto. Desconta seus honorários, o que ficou para ele, você vem descontando tudo aquilo que você gastou. Por isso, guarde as notinhas do que você vai gastando e tal, não sei o quê, para depois você prestar contas e o seu cliente não ficar chateado com você. E explica para ele também quando da contratação. Muito bem. Ah, mas eu não sei fazer um contrato de honorários. Ó, liga aí no Legale que você vai ter um curso meu que vai estar falando como é que faz o contrato de honorários. Procuração, entrevista, tudo que você imaginar, nós temos aqui um curso pontuadinho como esse daqui para você entender e ter segurança para advogar. Tá claro? Então, olha só, te expliquei a responsabilidade subsidiária e solidária dos sócios. Importantíssima essa questão do tempo aqui, não é? Então, bem atento a isso. Veja quando que foi averbada a saída do sócio. Aí, no período anterior, esse sócio responde. Após a averbação, lá na junta da saída dele, por mais 2 anos, ele continua respondendo, só que aí na forma subsidiária. E tem a questão da forma também, que é a solidária. Só que a solidária envolve a questão de fraude, como eu comentei. Agora eu vou dar uma saidinha aqui da tela para que você possa printar aí esse material que eu construí na lousa de apoio aí, tá ok? Então, um intervalinho aí, um susto aí para você poder estar printando essa tela. E aí a gente já retoma, não é? Possibilitando continuar. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou te mostrar um material passo a passo. A primeira coisa que eu sempre trago são os meus contatos, né? Nós temos aí diversos contatos, o colega pode estar me procurando. E aí a questão que envolve, então, a responsabilidade do sócio, não é? Que foi inserido o artigo 10A na CLT, dizendo lá, ó, olha o 10A em negrito. O sócio retirante, que é o que está saindo da sociedade, que no nosso exemplo é o sócio B, responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio. Ok. Somente nas ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Então, depois de averbada a modificação no contrato, ele responde de que forma? Subsidiária. E antes da averbação? Antes da averbação é de forma integral. E depois da averbação, por mais 2 anos, ele responde de forma subsidiária. E depois que passar esses 2 anos, aí já era, não responde mais nada. E aí vem o parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais sócios, quando ficar comprovada a fraude. A fraude, um exemplo que eu trago aí de fraude, sem dúvida nenhuma, é essa questão que vai envolver aqui aquele sócio de fato. Ele já saiu da sociedade, mas ele continua na empresa, esse é sócio de fato. E, sem dúvida nenhuma, pesquisas jurisprudenciais, não é? Processos, não necessariamente, olha uma dica importante, não necessariamente sentenças ou acórdãos reconhecendo que o sócio B lá saiu, é verdade, averbou na junta, mas foi reconhecido que ele continuou sócio de fato. Portanto, revela a fraude e reconhece a responsabilidade solidária. Eventualmente, você não vai achar uma decisão brilhante como essa, que era tudo o que você queria, né? Você já está em execução, está tentando executar e não consegue, você quer pegar alguém. E aí tem esse sócio retirante que já passou os 2 anos. Quando você entrou com a ação, ele já tinha corrido os 2 anos dele. Mas você pode ainda, por conta do Instituto da Fraude, buscar lá a responsabilidade solidária. E aí é interessante fazer algumas pesquisas em todos os processos em que essa empresa foi demandada, para ver os depoimentos das testemunhas. Sobretudo o depoimento do preposto. Em algum processo lá, o preposto pode ter dito, não, o sócio B, ele saiu da empresa mesmo, aproveitando esse exemplo, o sócio B saiu da empresa em 1 de novembro de 2020, é verdade, mas ele continuou na empresa, ele que dava ordens, ele que nos orientava, graças a ele que a empresa alcançou o prêmio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que foi depois de novembro de 2020. Ou seja, esse sócio era de fato.
Ele continuou lá, então houve fraude. De novo, se é sócio retirante, tchau, vai embora, entrou outro sócio no lugar dele, não é para ficar lá. Só que você, advogando pelo empregado, você não vai ter nada que te dê tanta substância assim, para você ficar tranquilo e conseguir o sócio retirante. Eventualmente, você está numa reclamação, que tem só uma reclamada, e é aquele pessoal que está lá, é aquele quadro societário que está lá, é aquela empresa que está lá, é naquilo que você vai ter que se virar. E, de repente, tem alguém que tem patrimônio ali, mas é o retirante, e você vai ter que saber ir para cima dele. Por isso que eu estou gravando esse curso aqui, para você entender quem é o sócio retirante, o tempo que ele responde. Ok, até aí tranquilo. O que interessa de fundo, interessa como você pode manusear isso aí para buscar a responsabilidade desse cara, que é o sócio retirante. Né? Por quê? Porque empregador, meu amigo, você já ouviu falar num tal de advogado? Então, o advogado, ele vai lá e orienta o cara que está saindo da empresa, para ninguém pegar o patrimônio dele. E aí? Aí precisa de um outro advogado, agora o do empregado, para ir lá e dar um nó nessa história toda. Como é que eu dou nó na cabeça dos outros? Eu faço pesquisa jurisprudencial para ver o que o preposto andou falando, sobretudo o preposto, porque o que o preposto fala é a voz do empregador. Eventualmente, num caso lá que não tinha nada a ver, não estava discutindo outro processo. Você fez pesquisa jurisprudencial, levantou os processos em que essa reclamada é demandada. E aí descobriu lá um processo que não estava falando da responsabilidade dos sócios, mas foi perguntado alguma coisa para o preposto lá, e o preposto falou que esse sócio continuava lá, e não sei o que, que ele participava de uma reunião, não sei o que, depois que ele saiu. Pronto, já deu fraude. Mas tem que fazer o quê? Pesquisa. Né? Por isso que o advogado usa óculos. Eu uso fora, né, das gravações. Por isso que o advogado usa óculos. Por quê? Porque fica cego, de tanto que você olha a jurisprudência e lê e procura e tal. Né? Você vai entrar com ação contra a empresa X. Você não pode ser bobinho de entrar contra a empresa X sem fazer uma pesquisa para ver no que tudo que essa empresa X já foi demandada e no que está sendo demandada. Para que você tenha um leque e entenda quem é essa empresa, não é? Porque se você é advogado do empregado e vai entrar com ação contra uma empresa, meu amigo, você vai bater nela, não vai? Então, conheça quem você está ofendendo. Os advogados de empregados deixam para descobrir quem é a parte contrária dentro do processo. Não pode, você já tem que descobrir ela antes de você agredir, para já saber agredir. Olha quanta coisa, quanta orientação, meu amigo. Assim que se advoga. Mas isso dá um trabalho sem fim. Você não escolheu direito? Quando você escolheu direito, você escolheu trabalhar. É que não te falaram, né? Mas uma hora você ia ouvir a verdade, né? Prazer. Então, esse é o caminho. Não é? Muito bem. Vamos ver uma jurisprudência agora? Olha lá. Responsabilização do sócio retirante, o cara que a gente quer pegar porque tem dinheiro, se você advoga pelo empregado. E pensa exatamente o contrário se você advoga justamente por esse cara que tem dinheiro, mas você quer livrar ele. Olha lá. Insurge-se o agravante contra o redirecionamento da execução, porque a gente já está em execução, aqui esse agravante é agravo de petição, não é? O agravante está se insurgindo contra o redirecionamento da execução para cima dele, sócio retirante. Então, isso aqui é um agravo de instrumento do sócio retirante. Afirma que se retirou da sociedade em 1º de novembro de 2013. Então, ele responderia até 1º de novembro de 2015. Eu fiz questão de pegar um acórdão mais antigo. E que, apesar da ação ter sido proposta no biênio legal, somente foi acionado em 2018. Ou seja, 4 anos depois de sua retirada do quadro societário da empregadora, violando lá o 1032 do Código Civil, que fala dos 2 anos, porque a CLT ainda não tinha essa redação. E aí ele já vem e encaixa aqui, acusa ainda ofensa ao 10A da CLT, que é o artigo que a gente está estudando, que limitou nos 2 anos, conforme eu demonstrei na lousa aqui. Uma vez que foi responsabilizado de forma subsidiária por toda a dívida, e não apenas pelo período em que era sócio, motivo pelo qual não pode responder pelas verbas rescisórias. Sucessivamente, ele pede que seja responsabilizado pelas verbas no período entre agosto do 13 e novembro do 13, limitando lá nos 5 anos.
Reclama ainda que seja observado o benefício de ordem. Benefício de ordem, eu gravei um curso aqui bacana, tem um curso de terceirização, e aí eu explico terceirização com empresa de direito privado e com o ente público. E aí eu encaixei o benefício de ordem, então é um negócio bem interessante. E aí o tribunal deu razão em parte ao sócio agravante, dizendo assim: no caso, incontrovérsil que o processo foi distribuído em setembro de 2015, e o ex-sócio da ré, que agora é agravante, se retirou da sociedade em 7 de janeiro do 14, e ele responderia, então, até 7 de janeiro do 16, porque foi quando ele se retirou, conforme o documento tal, que é a ficha cadastral, né, simplificada da empregadora, que comprova a averbação na junta, que ele, sócio Tomás, saiu da sociedade em 7 de janeiro do 14, o que significa que ele responde até 7 de janeiro do 16. Ou seja, o agravado observou o disposto no 10A, uma vez, o agravado é a parte contrária, é o empregado, uma vez que poderia responsabilizar o sócio até 2 anos depois de averbada a sua retirada, qual seja até 7 de janeiro do 16, que foi o que eu expliquei, porque ele averbou a saída em 7 de janeiro do 14. O fato é que a lei da reforma introduziu o artigo 10A, que passou a estabelecer a responsabilização do sócio retirante nas ações ajuizadas até 2 anos depois da averbação da retirada do sócio. Como o sócio se retirou e averbou no 7 de janeiro do 14, então ele responde até 7 de janeiro do 16 pelas dívidas trabalhistas de quando ele era sócio. De outro lado, tem razão o agravante, que é o sócio, quando insiste na limitação da sua responsabilidade, na medida em que o referido artigo dispõe de forma expressa que o sócio retirante responde subsidiariamente, sim, pelas obrigações trabalhistas relativas ao período em que figurou como sócio, de modo que, respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau, que foi reformado em parte, não pode responder pela integralidade das verbas, ainda que transitada em julgado a condenação. A integralidade das verbas ele não pode responder, porque ele só pode responder nos termos da lei, que é no período em que ele figurou como sócio, ou seja, limitada até 7 de janeiro do 14. Assim, é reconhecida a responsabilidade do agravante, porém, de forma proporcional ao tempo em que figurou como sócio da empresa, ou seja, até 7 de janeiro de 2014. E isso porque, ainda que apresentado o documento tal, a lei é clara ao dispor sobre a responsabilização do sócio retirante até 2 anos da averbação, e isso dentro do período em que ele figurou como sócio. Então, o que aconteceu? Aqui aconteceu o seguinte: 7 de janeiro de 2014, ele figurou como sócio. Ele era sócio até 7 de janeiro de 2014. Aí ele saiu. E a responsabilidade subsidiária dele continuou até 7 de janeiro de 2016. Ok. Então, ele será responsabilizado pelas ações que forem distribuídas até o dia 7 de janeiro de 2016. Isso aí vai valer para qualquer calendário. Muito bem. Mas não é porque ele é responsável até 7 de janeiro de 2016, de forma subsidiária, pelas ações que forem distribuídas, que ele será responsável pelos contratos de trabalho dessas ações que forem distribuídas até 2 anos depois da saída dele, pelo período integral. Por que não é pelo período integral? Porque é pelo período que ele figurou como sócio. Então, se ele saiu, ele não responde mais nenhum dia, ainda que a ação seja distribuída dentro dos 2 anos da saída dele, porque ele só vai responder até o tempo que ele foi sócio. De forma subsidiária? Sim. Da saída dele 2 anos para frente? Sim, de forma subsidiária. Só que se o empregado continua trabalhando depois da saída dele e entra com ação ainda dentro dos 2 anos, ele vai ser responsabilizado subsidiário, mas não pelo contrato de trabalho todo, só até a saída dele. Quer ver um exemplo para ficar ainda mais claro? Vem aqui, ó. Sócio A e sócio B. O sócio B é o retirante. Ele averbou a saída dele dia 1
de novembro de 2020. Então, ele vai responder até 2022. Beleza. Aí tem um empregado que trabalha lá desde 2016. E esse empregado trabalha até 2021. Aí ele entra com ação. Esse empregado entrou com ação e ainda não tinha dado os 2 anos da saída do sócio B, porque ele entrou em, sei lá, fevereiro de 2021. Beleza. Aí ele vai entrar com essa ação, ele pega o sócio B? Pega, porque ainda não deu os 2 anos para o sócio B escapar. Ok. Resta saber até que período que esse sócio B vai responder. Contra esse reclamante, ele vai responder até 1/11/2020. Ué, mas o contrato do empregado vai até janeiro, fevereiro, dezembro de 2021. Não tem problema. O sócio B, ele saiu nessa data. Então, ele só responde até essa data. Uma coisa é a data até a qual ele responde, que é a data da averbação dele na saída. Outra coisa é a possibilidade de direcionar ações contra ele, que aí é 2 anos da saída. Então, esse empregado que teve o contrato, por exemplo, até março lá de 2021, ele vai conseguir pegar o sócio B? Vai, porque o sócio B vai responder até 2022. Só que também, ele não vai responder pelo contrato inteiro, vai responder até o dia que esse sócio A saiu, ou melhor, sócio B saiu. Não é? Então, ele vai responder o sócio B de forma subsidiária, mas só até o dia em que ele figurou como sócio. A partir dos 2 anos, é só para contar até as novas reclamações que ele vai responder. Ele vai responder para quem entrar com a ação até 2 anos da saída dele. Só que desses que entraram com ação até 2 anos da saída dele, ele só responde até a data em que ele saiu, e não por todo o contrato de trabalho. Não é? Agora sim, creio que ficou ainda mais contextualizado essa jurisprudência. Então, uma coisa é delimitar no tempo. Até quando que o sócio B responde? O sócio retirante responde. Da averbação na junta até 2 anos. Passou disso, não responde mais. Beleza. E aqueles, então, que conseguiram ajuizar a ação dentro desses 2 anos para pegar esse sócio B, o sócio B, com relação a cada empregado, responde até quando? Até a data que ele averbou a saída dele. E se o contrato de trabalho do empregado continuar? O restante, depois da averbação da saída, esse sócio retirante não responde, porque é limitado na data em que ele averbou a saída. Outra coisa é a data da saída mais 2 anos para ajuizar novas reclamações. Então, são 2 questões temporais a serem observadas na forma em que a gente colocou aí para você. Agora, um ponto bem interessante para a gente dar uma avançada, que é a questão do ônus da prova. Eu chamo a atenção aqui para essa orientação da ANDAMATRA. A ANDAMATRA é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, não é uma súmula do TST, não é uma OJ, é uma orientação aí dos magistrados, né? Que diz assim: nas hipóteses restritas de aplicação do parágrafo 3º do artigo 2º, que fala de identidade de sócios, isso daqui é para grupo econômico, né? Que também vai influenciar aqui para essa hipótese que vai envolver aí a responsabilidade do sócio retirante. Então, no mesmo contexto, é isso que a orientação da ANDAMATRA nos traz. Diz assim: incumbe, então, ao empregador o ônus de comprovar a ausência, né, dos elementos para configurar o grupo econômico. Então, qual que foi o meu objetivo de trazer essa orientação da ANDAMATRA para você? Você desenvolveu o raciocínio assim: olha, eu posso pedir a inversão do ônus da prova, não é? No sentido de empurrar para o empregador, lá na configuração, fazendo um paralelo, lá na configuração do grupo econômico, no que toca a identidade de sócios, não é? Que aí eu tenho 2 empresas e estou tentando demonstrar o grupo econômico. Então, pela mera identidade de sócio, não dá grupo econômico, precisa demonstrar interesse integrado, outros elementos entre essas empresas para se chegar no grupo. Essa orientação da ANDAMATRA, ela diz o quê? Que é possível inverter essa ordem da produção de provas, no sentido de que os empregadores, então, lá, as empresas distintas, mas que têm os mesmos sócios, eles que comprovem que não têm atividade organizada juntos, como na formação de um grupo econômico lá de fato. Nesse mesmo raciocínio é que eu trago essa questão aqui do sócio, por exemplo, de fato.
Eu estou fazendo um paralelo para te ajudar na ordem probatória. E aí, então, quando o grupo econômico for de fato, é mais difícil para o advogado do empregado comprovar, na mesma medida do sócio retirante que continua lá dentro da empresa como sócio. Está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? E aí, então, você pode se valer dessa inversão do ônus da prova, no sentido de pedir ao juízo que determine ao sócio aí retirante, que ele venha. E aí esse é o objetivo da coisa, de você aproveitar esse raciocínio da orientação da Ana Matra, que trata de um instituto, para você aplicar aqui. E aí você pede então a inversão do ônus da prova quando se tratar desse negócio de sócio que é retirante no documento, na junta comercial, mas ele é sócio de fato. Aí então você pode pedir a inversão do ônus da prova, para que ele prove que ele não era o sócio de fato, que não tem nada a ver, que ele saiu e fazia outra atividade. Aí ele vai ter que dizer o que ele fazia. Não é? No fundo, não é uma ferramenta que vai resolver a tua vida, mas é uma ferramenta que vai fazer com que você enxergue possibilidades dentro do processo. Sem a menor dúvida, a melhor... mais objetiva, a forma mais clara de você trabalhar é fazendo pesquisa jurisprudencial dentro do contexto tudo que eu já expliquei, porque é numa dessa que a gente descobre uma vacilada do representante lá da empresa, do preposto, de ter falado além do necessário, ou então ele falou necessário para aquele caso paralelo, e você está usando ele aqui para demonstrar justamente que aquele sócio que é o ex-sócio no documento, mas ele continua dentro da empresa como um sócio de fato. E aí você consegue esse contexto, traz essa responsabilização por uma prova que será aceita sim, porque foi produzida em juízo num outro processo, onde o preposto, por exemplo, confessa que o sócio, por exemplo, o sócio aqui que se retirou, o sócio B, ele já após a saída da junta comercial, ele continuou lá na empresa, porque ele fazia alguma atividade, porque ele coordenava tal ponto e tal, não sei o que, ele tinha alguma coisa lá dentro, ele tinha um laço. E você consegue isso em pesquisas jurisprudenciais que você faz. Por isso que tem que levantar todas as ações que essa empresa já foi demandada. Os processos são eletrônicos, meu amigo. Tem que trabalhar, vai lá, levanta tudo, lê as atas, vai direto, baixa o processo, vai direto no sumário, corre lá na ata de instrução e vê o que foi falado. E aí você começa a buscar as informações. Então é assim que funciona. Daí o objetivo então de trazer essa orientação da Ana Matra, que ela é do grupo econômico, é para estabelecer raciocínio de ir fazendo ligações, e aí de uma forma analógica você ir desenvolvendo o raciocínio aí. Meu objetivo foi ter provocado seu raciocínio com ela. Então, demonstradinho aqui, passo a passo, o sócio retirante, até quando que ele responde nos 2 anos para quem for entrando com ação contra ele, lembrando que no período em que ele vai responder do contrato de trabalho, então é até a saída dele lá na junta, mas desde que seja verbado na junta. Isso é responsabilidade subsidiária. E se você demonstrar a fraude, ou que se houver mesmo no mundo dos fatos, não vai ser tão difícil, aí você consegue a responsabilidade solidária. E aí sim consegue chegar no patrimônio desse sócio, que é quem pode finalmente satisfazer essa execução, porque pode ser que essa seja a última alternativa de você conseguir levantar um valor nessa reclamação. E aí então você consegue mais essa luz rumo à satisfação da execução. É isso, meu amigo. Fechamos assim o encontro de responsabilidade do sócio retirante, passo a passo, tanto subjetiva quanto objetiva, com um monte de dica.